Hoje a gente vai falar de novo de criança. A outra vez a gente falou de gravidez, mas acho que ter criança é como jogar na loteria. Você pode ter os bons números, uma criança, nossa, super fácil, né, de lidar. Não é todo mundo que tem essa sorte, né? Vamos ser sinceros. E nem sempre a culpa é dos pais. A gente sempre fala que a desgraça do mundo são as mães, né? Que tudo cai nas costas das mães. Ou é muito exigente, ou muito laxista. Esse vídeo eu quis fazer para tranquilizar de uma certa maneira as mães de primeira viagem. Eu acho que, para ser sincera, o primeiro é o mais fácil. Eu me explico. Porque se ainda não tem ninguém, por exemplo, se você é casado, é o primeiro bebê, você não tem que ficar preocupando quem que vai guardar a outra criança, né? O outro filho, filha. Então eu acho assim que é mais, de uma certa maneira, é mais tranquilo. Eu sei que tem o medo, né, que acompanha a gravidez e, como eu disse nos outros vídeos, nenhuma gravidez é igual a outra. Mas uma coisa que eu reparei foi que, em comparação ao segundo, ou terceiro, ou quarto, pouco importa. Aliás, se a diferença começa a ser um pouquinho maior, aí os filhos, os primeiros filhos, acaba te ajudando, né, para o segundo. Mas eu acho que o problemático maior é sempre o segundo filho. Se a diferença de idade é grande, passa. A boa diferença de idade entre uma gravidez e outra é de 3 anos. Por quê? Porque aí, com 3 aninhos, o primeiro bebê, né, a primeira criança, no caso ele vai estar mais autônomo, né, mais... Ele consegue fazer certas coisas, ele já pode conseguir ir no banheiro, ou pelo menos pedir para ir no banheiro. Quando é assim, quando você consegue ensinar a criança a ir no banheiro, a respeitar, né? Tipo, não mexer nas coisas. Coisa super difícil de ensinar uma criança a não mexer nas coisas, porque criança é um ser curioso. Ele descobre o mundo mexendo, sabe? E perguntando. Tem a idade do porquê. E que chega num ponto que você fala, por quê? Porque eu disse, né? Porque eu quero assim. E não dá muita explicação. Eu achei assim, que a diferença entre a minha primeira e a minha segunda filha foi de 5 anos. Foi tranquilo de um lado, mas assim, complicado de outro. No sentido, se você não tem alguém para, tipo, os avós, né, teus pais, no caso, teus pais ou alguém para estar cuidando, um irmão, uma irmã, para estar cuidando da tua criança, né, do tua primeira, porque quando você vai no hospital você não pode levar, né? Não pode levar essa reica de criança que você tiver, né? Então você tem que contar com alguém, um amigo, não sei. Mas aí você fica muito dependendo dos outros. E na primeira gravidez você não depende tanto assim dos outros. Porque ainda é você e o bebê. Né? Essa dependência dos outros para a segunda gravidez, em um ponto é bom e em outro ponto não. Porque você fica devendo favores, né? A gente vai ser sincero, a gente fica devendo favor. E quando você não tem ninguém, tipo, a família mora longe, teus pais ainda são ativos, né? Ninguém é aposentado, teus avós que podem estar aposentados nem sempre estão disponíveis também. E você tem que contar muito com a família. Não digo que na primeira gravidez você não precisa contar tanto com a família.
Mas a segunda fica gritando, sabe? Tipo, eu preciso de ajuda. Eu não vou conseguir fazer sozinha. Então a gente fica sempre se questionando quando da segunda gravidez. No sentido que você vai estar tranquilo, porque você já teve, né? Não é a primeira vez que te acontece. Então a segunda vez de alguma coisa é sempre mais fácil, né? É mais tranquilo. Mas a dificuldade de uma segunda gravidez não é quando você está grávida. É quando você não está mais grávida. Quando você vai para o hospital. Aí fica parecendo que eu falo, não tenha outros filhos, não tenha outros filhos. Mas não é isso. Como eu disse, nenhuma criança vai ser igual a outra. É uma loteria. E nessa loteria você pode ter a sorte de ter uma criança calma, uma criança obediente. Mas mesmo você sendo a melhor mãe do mundo, existem as sementinhas do mal. É nesse ponto que eu queria chegar. Por que sementinhas do mal? Porque tem criança que, por mais que você explique, por mais que você dê uma boa educação, a criança, ela é fora de controle. Ela está possuída. Tem momentos que ela vai estar possuída. É o termo que eu uso, porque ela está incontrolável. Você explica, mas eu não posso fazer isso. Tipo assim, mas eu quero furar o olho do meu coleguinha. Por que você quer furar o olho do teu coleguinha? Não pode, vai doer, ele vai chorar. E a criança, mas eu quero. Porque ele me contrariou. Mas por que você quer? A mamãe te contraria e você nem por isso quer furar o olho da mamãe. Você gosta da mamãe, não gosta? Pois é. E como que você vai explicar isso para a criança? Não se assuste quando a criança responder, sim, eu queria furar teu olho. Não, eu queria te matar. Que pode acontecer, ok? Mas a gente conhece, quando você conhece muita criança, muita criança, que você faz observações de criança, porque criança não é esse ser angelical que todo mundo pensa. Criança, se vocês não conhecem o complexo de Édipo, tem época que ele quer matar o sexo oposto. Tipo, se é um menino, ele vai querer matar o pai, porque tá roubando a atenção da mãe, né? E a mãe é dele, é um objeto, é uma extensão dele. E se for uma menina, fala assim, mamãe me pertence, mas é meu papai adorado, sabe? É meu papai, é meu. Né? Por que eu tenho que dividir a atenção do meu papai com essa criatura aí? Tá certo, é minha mãe, mas por quê? Né? É meu papai. E você tem que ficar explicando. E tem criança que nunca vai entender isso. Você vai ter que achar, você vai ter que ter muita paciência. Não digo que fala assim, Jana, você tá me assustando desse jeito, nunca vou ter criança. Não é isso. O fato só de ter a criança, ter uma criança é a melhor coisa que existe. Só que não esquece que ele não é uma extensão sua. Você tem que pôr isso na tua cabeça, antes de tudo. Ser mãe não é fazer o teu filho ou tua filha ser o que você queria ser. Eu queria ser médica. Eu não posso ser médica. Aí você vai forçar a tua criança a ser médica, né? Um médico, coisa assim. Não é assim que funciona a vida. Imagine que essa criatura que você pôs no mundo, ela tem vontade própria. Por mais que você condicione, por mais que você tente controlar, domesticar essa criança, nem todas vão te responder do jeito que você quer. Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo, porque assim eu falo um pouco das minhas experiências, a gente compartilha um pouquinho das nossas experiências. E eu sou mãe, né? Sou mãe e um pouquinho psicóloga, né? Outra coisa muitíssimo importante. Não é porque eu sou psicóloga ou porque você conhece um monte de psicólogos
que os filhos dessas pessoas, né, inclusive as minhas, né, porque eu não tenho menino ainda, né, e eu acho que eu não vou ter, né, porque eu tô velha, eu tenho consciência disso. O que acontece? Filho de psicólogo não é perfeito, tá? Porque você acha que todo filho de professor é super inteligente. Ah, não, mas a tua mãe é professora de inglês, né? Uau! Professora de inglês. Então funciona para aqui, para a França e para o Brasil. A tua mãe é professora de inglês. Então a criança tem que ser um expert em inglês. Não é bem assim. Ele pode ter muita dificuldade na mesma. Óbvio, ele vai ter um professor particular em casa. Mas quem tem um pouquinho mais de condição ou quem conhece alguém que fale bem inglês, que pode estar te ajudando, vai falar inglês também bem. Vai falar melhor o inglês, a pronunciação e tudo. Também tem aquele negócio, né? O inglês da Inglaterra e o inglês dos Estados Unidos. Porque eu gosto do inglês da Inglaterra. Que eu acho que eles falam tudo, sabe? E, tipo assim, não fica contractando, né, muito. Acho bonito, assim. Acho chique. Vocês acham falar francês chique? Eu acho falar inglês da Inglaterra chique. Né? Fica... né? Um truque assim. Um negócio assim. Então, mesmo que você seja um expert em educação, quando eu falo educação, inclui tudo, que seja professor, que seja um psicólogo, que conhece bem, né, esse mecanismo da educação. Os filhos não são perfeitos. Eu acho que até filho de psicólogo, acho que tem até mais problema, porque minha filha mais nova, por exemplo, ela é vacinada contra psicólogos. Porque ela me deu tanto trabalho que eu apliquei tanta... E não foi só eu, tá? Assim, não foi eu. Não foi só eu. Tive ajuda exterior também. Então ela tá vacinada. Posso garantir que ela tá vacinada contra psicólogos. Então um psicólogo vai falar pra ela, tá nem aí, né? Aí entra num ouvido e sai no outro, não fica nada, tá vazio aqui dentro, ó. Então, o que eu tô querendo dizer que mesmo uma criança super difícil, ela vai te dar prazer na vida. Sério. Mesmo um terroristazinho vai te dar alegrias na vida. Tem momentos que você vai passar por muito apuro. Mas criança é assim, é um ser imprevisível. Não adianta tentar controlar, você não vai conseguir controlar. Ou talvez você vai poder usar uma atitude assim mais autoritária. Posso te dizer que não funciona com todo mundo. Você pôr nessa posição mais autoritária, talvez você vai tirar a liberdade da criança. Eu posso afirmar isso. Você vai tirar muito a liberdade da criança. Você vai transformar, às vezes, uma criança insegura. Quando um pai ou uma mãe fala, aqui quem manda sou eu. Você não manda nem nos teus brinquedos. Você tem o que comer porque eu comprei. Porque eu decidi que você vai comer isso. Eu acho que é complicado. Não digo que também você tem que escutar demais as crianças, mas você tem que sempre ter uma orelha aberta. Criança, ela entende as coisas. Se você explica bem, ela vai entender. Ela vai te contrariar? Vai. Criança adora testar limites. À medida que vai crescendo, ela vai testando os limites. E você não pode deixar... Você estabelece regras, sabe? Eu falo assim, em cada pequeno país existem as regras. Então, a tua casa, teu ambiente familiar é o teu mundo. E quem governa são os pais. Então, quem manda no meu mundo sou eu. E você estabelece regras que você cumpre e que você faz os teus filhos cumprirem. Questão de respeito.
Não é só os filhos que têm que respeitar os pais também têm que respeitar muitos filhos. Não é porque eu sou mãe e mulher que eu tenho 2 filhas que eu vou chegar dentro do banheiro lá sem falar nada, entrar, ver elas peladas, ó lá. Não. Eu bato na porta antes de entrar. A gente tem que aprender muito isso. E não esqueça que a gente é o melhor exemplo para os filhos. Então, acho que eu vou ficando por aqui. Então, se vocês gostaram do vídeo, assine o canal, dê um joinha, un j'aime e a plus. Bye!